boas-vindas para vocês na nossa live do Click Compliance. A gente agora vai tentar fazer isso de uma forma mais constante, trazendo outros temas, convidados também, né? E a ideia aqui é a gente pegar um desafio da área de compliance e mostrar como é que a gente resolve com tecnologia, com inovação, dar ideias para vocês, discutir esse tema, receber também colaboração de vocês, de alguma forma, trazer um pouquinho para a comunidade de compliance o que a gente recebe tanto dos nossos clientes. Vamos lá, vamos começar. Eu estou aqui com o Cairo. Cairo, pode abrir tua câmera também, para o pessoal te ver. E estou também com a nossa querida moderadora Karen. Todo mundo aqui na Click Compliance tem que começar com K, menos eu. E a Karen, gentilmente, vai fazer a moderação do chat e liberar as perguntas para a gente fazer, para a gente executar aqui à medida que a gente vai tendo tempo para responder. Ou, senão, no final, a gente percorre tudo e vocês ficam à vontade aí para colocar qualquer informação interessante que a gente possa debater junto. Perfeito? Então, vamos lá. Eu queria começar aqui explicando um pouquinho o que a gente faz, né? Então, o Click Compliance é uma plataforma integrada de gestão de compliance, né? E ela cobre vários módulos, né? Então, a gente tem um canal de denúncia, com bastante coisa de inteligência artificial. A gente tem toda a parte de gestão de normativos, documentos, que a gente faz principalmente o controle de aceites. A gente tem uma parte de formulários, que os clientes da gente constroem formulários como conflito de interesse, pessoa politicamente exposta, registro de brinde. Temos o módulo de treinamento, que vai ser o objeto hoje da nossa conversa, né, que é uma ferramenta de EAD, na qual você consegue mexer e trabalhar conteúdos prontos que a gente disponibiliza. A gente também tem um canal de privacidade, principalmente para tratar os dados de titulares, né, em conformidade com a LGPD. E a gente tem um chatbot para tirar dúvidas. Pode ser qualquer tipo de dúvidas, e o legal é que essa plataforma se conversa, né? Então, o chatbot responde onde está o canal de denúncia, qual o documento que ele encontra determinada regra, o documento da regra pode referenciar um determinado treinamento, pode referenciar um determinado formulário, e no final a gente tem uma visão 360 graus do nosso colaborador, né? Então, como é que a gente enxerga o nosso colaborador no quesito compliance, né? Eu recebi uma denúncia de fulano fez os treinamentos, fulano aceitou as políticas, e assim por diante, você consegue tirar correlações dentro desse ambiente todo. Falando aqui da parte de treinamentos, né, eu acho que é importante começar com a lei, né? Então, o artigo 42 do decreto 8420, né, de 2015, ele estabelece vários requisitos, né, vários itens, para verificar se efetivamente você tem um programa de integridade em funcionamento. E um dos itens é a parte de treinamento, né? Então, no item 4, ele exige treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. E não só, o programa da empresa Proética, né, capitaneado pela CGU, também reforça esses requisitos da lei, né? E no caso de treinamento, ela é bastante específica, né? E coloca que não só os colaboradores precisam ser treinados, mas também você precisa treinar terceiros, né? E isso normalmente significa um desafio para fazer a gestão de treinamentos no programa. E qual é o objetivo principal de você executar um programa de treinamento? Primeiro, é você certificar que os funcionários entendem o seu
o seu papel no programa. Então, aqui a gente está falando de evidências, gerar evidências efetivas que os nossos colaboradores fizeram e entenderam os treinamentos. Com isso, a gente garante uma redução de riscos, né? Claro que a gente não consegue evitar completamente, mas à medida que os funcionários e nossos colaboradores tenham contato maior com os temas, a gente consegue reduzir riscos e estimular uma cultura organizacional positiva, né? E com uma cultura organizacional positiva, a gente assegura uma boa imagem e reputação do nosso negócio. É claro que a gente fica pensando, não há necessidade de tratar esse tema, isso já foi debatido, isso é óbvio, mas a verdade é que o óbvio precisa ser dito. E precisa ser dito de uma maneira clara, né? Não adianta a gente usar termos técnicos complexos, um formato de treinamento que efetivamente as pessoas não conseguem entender, não conseguem se engajar naquela situação. Então, a empresa tem que deixar muito claro que ela não aceita condutas ilícitas, né? Essa é a base do programa de compliance, né? Comunicação e a conduta dos funcionários é a base do programa de compliance. E como é que a gente tem que fazer isso acontecer? Primeiro, o colaborador tem que se sentir parte do problema. Ele tem que ser colocado em situações que efetivamente fazem parte do dia a dia dele. Perfeito? Então, isso a gente tem que gerar no colaborador uma imersão, né, que provoque efetivamente uma transformação. E, para isso, não adianta a gente usar uma linguagem complexa, termos jurídicos, termos que estão fora do alcance, né, da nossa cultura organizacional. Então, a linguagem tem que ser clara. E é claro que a gente tem que testar se efetivamente o nosso colaborador absorveu aquele treinamento. E o objetivo aqui é testar a efetividade do treinamento. O objetivo aqui não é dar nota para o nosso colaborador. É perfeito, é verificar se ele efetivamente absorveu aquele treinamento. E é claro que quando a gente faz isso de uma maneira padronizada, de uma maneira recorrente, a gente consegue ter um ambiente organizacional mais produtivo e mais próximo do que a gente deseja como cultura organizacional. Isso tudo tem que ser registrado. O que não está documentado, efetivamente, não existe. E como é que a gente gera engajamento? Primeiro, acima de tudo, alta liderança tem que capitanear esse tipo de iniciativa. Uma palestra, né, o CEO da empresa falando sobre assunto, convidando as pessoas a fazer o treinamento, perfeito. Um treinamento que seja num formato storytelling, que não seja uma pessoa num vídeo, um palestrante falando, seja situacional, perfeito, para que a pessoa consiga efetivamente se imaginar naquela situação. Além disso, no mundo de hoje, a gente tem que permitir que esse treinamento seja feito em qualquer lugar, perfeito. No seu celular, a qualquer horário, a gente tem que dar liberdade para o colaborador executar o treinamento no tempo dele e no lugar que ele se encontra. E a gente percebe que as redes sociais são muito importantes nesse processo, porque o colaborador se sente engajado, se sente mais que engajado, se sente parte da empresa. Ele quer mostrar para todo mundo que ele fez aquele treinamento, que a empresa dele se importa com aquilo, perfeito. Então, você permitir
né, e até encorajar que esse seu colaborador faça esse compartilhamento em rede social é um endomarketing muito positivo para a sua empresa. No final, a gente precisa monitorar, né? Então, é muito importante a gente acompanhar indicadores, perfeito, verificar efetivamente qual percentual das pessoas fizeram o treinamento, qual percentual das pessoas que efetivamente não conseguiram atingir as notas mínimas que a gente estabeleceu para o entendimento, quantos sequer entraram no treinamento. A gente tem que dar visibilidade para o nível gerencial da empresa. Então, o gerente de uma determinada área, ou setor, ou o grupo de trabalho, tem que saber quais são os colaboradores que fizeram e não fizeram o treinamento, os colaboradores que respondem para ele, perfeito? Além disso, a gente tem que extrair informações do tipo, qual é a pergunta que efetivamente é mais errada, que as pessoas mais erram, né? Talvez valha um reforço de mensagem para aquele tipo de assunto. E, no final, isso tudo, a gente tem que gerar uma grande avaliação se o treinamento teve o impacto esperado. Perfeito. Quer dizer, eu recebia muita denúncia num determinado assunto. Depois que eu rodei o treinamento, eu consegui verificar se aquele tipo de denúncia diminuiu a frequência, a quantidade. Então, tudo isso ajuda a verificar se a gente está na direção certa do treinamento. E treinamento, quando a gente fala de treinamento, a gente está falando de cultura organizacional. E aí eu queria aproveitar e convidar vocês para o nosso Compliance Talks, que vai acontecer em julho. Nesse Compliance Talks, a gente vai ter a participação ilustre do Marcelo Zenkner, que foi o Compliance Officer da Petrobras, né? Da Denise, que é a Compliance Officer da SAP, conduzida pelo Eduardo Steino, que é o diretor de Compliance da Andrade Gutierrez. Para facilitar vocês, eu vou compartilhar aqui o link da inscrição do Compliance Talks. Mandei para vocês. Quem tiver com a tela cheia não vai conseguir receber. Então, só diminui a tela, vocês vão receber um pop-up, e com esse pop-up vocês conseguem participar do Compliance Talks. Antes de passar para a nossa demonstração, para a gente mostrar o produto efetivamente funcionando, eu queria compartilhar com vocês também um outro material que os nossos clientes gostam bastante, que é um template de treinamento. Com esse template de treinamento, vocês conseguem, pelo menos, começar a organizar o que deve ser treinado, de que forma, com qual seria a ementa, perfeito? Então, com isso, a gente pode, mesmo sem tecnologia, apenas com PowerPoint, a gente consegue fazer acontecer. Agora, eu queria convidar o Cairo para mostrar o nosso produto para vocês, e para vocês verificarem como que a gente consegue fazer acontecer esse engajamento usando uma plataforma como o Click Compliance. Bem-vindo aí, Caio. Bom, Marcelo, obrigado. Primeiro de tudo, vocês conseguem me ouvir bem, né? Acho que essa é a principal pergunta que a gente faz aqui no home office. Então, tá todo mundo vendo, tá tudo certo. Então, gente, o que eu vou trazer aqui para vocês vai muito na linha do que o Marcelo falou. Muita coisa que ele explicou, eu vou mostrar na prática para vocês aqui dentro, que é importante que vocês vejam isso acontecendo, tá? Então, para mostrar isso, eu primeiro preciso compartilhar aqui minha tela com vocês, para que a gente consiga enxergar tudo isso acontecendo de maneira prática. Vamos lá. Deixa eu só fazer esse compartilhamento aqui. Vamos lá, gente. Eu imagino que vocês já estejam conseguindo ver, talvez tenha algum delay, acho que talvez agora todo mundo já esteja conseguindo ver. Eu comecei aqui no meu e-mail mesmo, mas deixa eu conversar um pouquinho com vocês antes. Vamos lá. Um dos pontos mais importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de treinamento, principalmente de engajamento de treinamento, é que vocês precisam atingir todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. Novos colaboradores, ninguém pode ficar de fora. Todo mundo tem que ser atingido pelos treinamentos. Tá? Então, como é que a gente pensa uma solução para, de fato, garantir que todo mundo vai ser atingido?
a gente sincroniza com o seu e-mail corporativo. Seja ele do Office, como é o ambiente que eu tenho aqui, seja ele do G Suite, também que é outro ambiente bem comum. E com essa sincronização, a gente gera um login integrado, ou seja, o seu colaborador faz login na ferramenta, ele entra na solução com o próprio e-mail corporativo dele, que é o cenário que eu vou fazer aqui. Então, dentro do Office, eu consigo, na aba de aplicativo, gente, adicionar o clique enquanto um dos aplicativos aqui dentro, e consigo, através do meu próprio e-mail, acessar a solução. E eu queria que vocês reparassem uma coisa. Quando eu abri aqui a solução, eu não precisei colocar um e-mail senha, um usuário, algo do gênero assim. Foi tudo automático, ele já me reconheceu enquanto colaborador. Por quê? A gente autentica o seu colaborador através do próprio e-mail corporativo, seja ele da Microsoft ou da Google. Isso já traz uma série de questões de segurança para vocês. E tem um outro ponto também. É muito comum, quando a gente fala de engajamento, ter aquela desculpa do colaborador de falar, poxa, eu não fiz o treinamento porque eu não consegui acessar, não sabia que tinha treinamento para fazer, ou perdi a senha, não consegui entrar no treinamento. Com essa questão do login integrado, isso se resolve, você mata essa questão. Por quê? O login do colaborador é de fácil, o acesso dele à ferramenta é o próprio e-mail corporativo, ele nem precisa colocar e-mail e senha, ele já está aqui dentro para fazer o treinamento. E tem um outro ponto também, que é a sincronização com o seu e-mail corporativo é muito importante. Ela traz todos os seus colaboradores para dentro da solução, todos os colaboradores com e-mail corporativo vão ser cadastrados automaticamente aqui dentro da solução. E, além disso, quando eles são cadastrados, os grupos de e-mail, esses grupos de segurança que a gente tem no e-mail, já são cadastrados automaticamente também, assim como o departamento que ele pertence e o gerente a que ele responde. Tá certo? Então, todas essas informações vocês vão ter aqui dentro, para que também, com essa sincronização rodando diariamente, isso vai garantir que o ambiente de vocês esteja sempre atualizado. Porque lembra que eu falei, é importante que todo mundo seja atingido, ninguém pode ficar de fora, inclusive novos colaboradores. Então, quando um colaborador ele é contratado, ele ganha um acesso ao e-mail corporativo de vocês, a sincronização já reconhece esse colaborador como um novo, né, usuário da ferramenta e já direciona para ele, dizendo, olha, você que é um novo colaborador, você tem que fazer esses treinamentos aqui. Então, você garante que todo mundo vai ser atingido, inclusive colaboradores que trocam de departamento. Um colaborador que faz parte de um departamento comercial agora e que o comercial tem um treinamento específico. Ele precisa ser avisado automaticamente. E é isso que a gente faz. Tá? Então, eu queria que vocês imaginassem, gente, o seguinte. Eu sou um colaborador de vocês aqui dentro. Tá? Eu sou um colaborador da empresa. Entrei na ferramenta saindo do meu e-mail. Poderia entrar também através do celular. Isso aqui também é um aplicativo, então eu consigo entrar através do meu smartphone, do meu tablet. Então é muito simples o acesso do colaborador aqui dentro. Então o que eu estou visualizando? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Primeiro ponto, a mensagem da liderança. Né? Isso vai um pouquinho do que o Marcelo trouxe do exemplo sempre vir de cima, o chamado tone at the top. Né? Então a liderança ela reforça a importância do compliance na empresa, ela passa essas mensagens. Então aqui dentro vocês conseguem cadastrar mensagens que podem ser vídeos, podem ser imagens, podem ser textos com assinatura do CEO, por exemplo, do presidente, ou vídeos também de comunicação para os seus colaboradores, passando a importância do compliance da ética para que ele faça esses treinamentos, correto? E agora, voltando para a tela do colaborador, vamos lá. O que eu estou visualizando aqui? Eu enxergo os treinamentos que eu preciso realizar, os documentos que eu preciso aceitar e os formulários que eu preciso preencher. Repara uma coisa, para o seu colaborador, está tudo numa única tela. Tá certo? Claro que nesse ambiente de demonstração, gente, aí eu tenho todos os módulos cadastrados aqui dentro do sistema, então vejo o ambiente completo, né? Apesar do nosso foco ser apenas o módulo de treinamentos. Mas para o seu colaborador, é importante que ele não precise procurar nada. Para facilitar o engajamento, está tudo na cara dele. Olha, exatamente esse treinamento que você precisa fazer. São essas as suas pendências. E é de fato a pendência deste colaborador em específico aqui dentro. Pelo seguinte, nem todo treinamento, gente, é para todo mundo. É importante que vocês segmentem o público-alvo de cada treinamento. E isso aqui já está acontecendo. Se eu estou visualizando esses treinamentos, essas políticas, esses formulários, é porque eu faço parte do público-alvo desses treinamentos. Talvez o Marcelo, quando fosse entrar na ferramenta, enxergasse algo diferente. Por quê? Porque ele é de um outro departamento que precisa fazer um treinamento que eu não preciso e vice-versa. Tá certo? Só que antes de eu entrar no treinamento com vocês, uma coisa que é importante é falar sobre o nosso cardápio de treinamentos. Pelo seguinte, vamos lá. Quando a gente fala de engajar os colaboradores em temas de integridade, é importante que vocês consigam atingir e abarcar diversos temas relacionados ao compliance. Então, a gente montou toda uma estrutura de treinamentos baseada nas boas práticas da ONU. Tá? Então, a gente pegou treinamentos, a gente montou treinamentos como questões de crimes financeiros, que vai trabalhar
questões como prevenção à lavagem de dinheiro, treinamento de brindes e hospitalidades, por exemplo, treinamento de conduta no ambiente de trabalho, que vai trabalhar os diversos tipos de assédio que acontece nesse ambiente, treinamento de proteção de dados, que é algo super atual, que vai tocar exatamente na LGPD, tá certo? E também, claro, treinamentos como relacionamento com a administração pública, relacionamento com terceiros. Então, a gente está sempre atualizando esses treinamentos anualmente e montando mais treinamentos também, porque quanto maior é o seu cardápio de treinamentos, obviamente, maior e mais efetivo vai ser a gestão do seu programa de integridade aqui. Então, para isso, eu queria mostrar na prática isso acontecendo. Vamos fazer um treinamento juntos, vamos lá. Eu quero iniciar com vocês com esse treinamento de brindes aqui dentro. Vamos fazer esse treinamento de brindes. Antes de eu dar play no vídeo, repare o seguinte, a estrutura, a trilha de conhecimento do seu colaborador, ela trabalha aqui na esquerda. Então, ele tem cada atividade que ele vai fazer e, obviamente, passando por essas atividades, ele desbloqueia as próximas aulas. E assim funciona a trilha de conhecimento dele até o final. E como é que funciona a dinâmica dos vídeos aqui? O Marcelo falou uma questão que é muito importante. Os treinamentos eles precisam ser dinâmicos, você precisa engajar os colaboradores. A gente não quer que o seu colaborador faça um conteúdo maçante aqui dentro. Apesar de não estar conseguindo compartilhar o som com vocês, repara uma coisa, a gente montou uma estrutura de treinamentos que é toda em animação e com locução profissional. Então aqui a gente tem uma situação prática, que é esse colaborador João, que ele é um colaborador de uma empresa em São Paulo e foi convidado por uma empresa de consultoria do Rio de Janeiro para uma palestra. Tá? Só que a gente tem uma coisa, depois dessa palestra vai ter um jantar ali que vai ser pago por essa empresa que o convidou, essa empresa de consultoria do Rio de Janeiro. E aí, o João deveria ou não participar desse evento, considerando que, de fato, a palestra faz sentido dentro da lógica de trabalho dele, é importante para a carreira, só que tem um porém. No caso, a empresa que vai pagar esse jantar é o fornecedor da empresa que ele trabalha, gerando potencialmente questões de conflito de interesses. E aí, ele deveria ou não ter aceito esse convite para esse jantar? E justamente o que o seu colaborador vai responder, ele vai dizer, olha, tem problema João aceitar esse convite? Nesse caso aqui depende. E por que depende? Então, respondendo corretamente seu colaborador, mostrando conhecimento em relação ao tema, ele sempre vai receber a explicação do que a gente chama de especialista. Então, é o seguinte, como a gente trata de questões práticas aqui dentro, é importante que o seu colaborador receba a explicação posterior a cada situação. Então, aqui a doutora completa está dizendo, olha, o João ele pode participar desse evento. Ele tem que documentar os motivos do convite dele, que faz sentido para a carreira. Agora, se a empresa que vai pagar esse evento, que vai pagar esse jantar, por exemplo, é um dos fornecedores da empresa que ele trabalha, aí ele não pode aceitar, porque isso já gera questões de conflito de interesses. Essa empresa não poderia pagar despesas de alimentação, de hospedagem dele, por exemplo. Tá certo? Então, a dinâmica da trilha de conhecimento do seu colaborador é justamente essa. Ele vai aprendendo com as situações. Só que aí a gente tem um ponto. Vamos lá. A gente monta o nosso treinamento baseado nas boas práticas da ONU, né, como mencionei. Só que cada empresa, gente, tem a sua própria regra. Tá certo? Então, como é que a gente atinge isso? Como é que vocês fazem para trazer o treinamento para a sua realidade? Vamos lá. Então, se eu for continuando aqui no treinamento, eu recebo esse exemplo aqui, que é a regra de brindes. Esse slide não faz parte do conteúdo que a gente montou, não. Isso aqui não faz parte do nosso cardápio. Isso aqui faz parte do conteúdo que você conseguiria inserir. Então, você consegue trazer os seus slides, suas perguntas, seus textos, os seus vídeos para dentro do treinamento, para trazer esse conteúdo para a sua realidade, tocando em temas que fazem referência às suas regras e às suas políticas. Inclusive, vocês conseguem inserir treinamentos do zero, criar treinamentos do zero aqui dentro. E é um cenário que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos sair desse treinamento de brindes. Deixa eu mostrar um outro treinamento aqui, que é esse exemplo. De novo, gente, isso aqui não faz parte do nosso cardápio. Isso aqui é algo que vocês conseguiriam adicionar dentro da solução. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse treinamento aqui que vai falar sobre assédio. Então, esses slides aqui vocês poderiam montar e adicionar dentro do sistema. Então, o seu colaborador vai saber, né, as características de um assédio moral, os objetivos de um assédio moral também, assim como as atitudes que caracterizam esse assédio. E, posteriormente a isso, ele vai responder as perguntas que vocês vão montar aqui dentro. Tá certo? Então, você monta essas perguntas, o seu colaborador responde aqui dentro e ele consegue, inclusive, assistir vídeos. Porque uma coisa que é muito importante é que você mantenha o dinamismo. É importante que você diversifique os conteúdos que o seu colaborador vai interagir, para que ele não faça, por exemplo, um treinamento com uma série de slides maçantes com uma prova enorme no final. E esses vídeos aqui dentro, gente, vocês nem precisam produzir. Esse, inclusive, é um vídeo público do TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, que está no YouTube, inclusive.
Então, vocês conseguem pegar conteúdos institucionais que já existem para diversificar e, obviamente, enriquecer a sua estrutura de treinamentos, para que o seu treinamento facilite o engajamento e não fique algo maçante para o seu colaborador. Tem até a questão de storytelling, como o Marcelo trouxe, tá certo? Então, depois de assistir esse vídeo, ele pode ainda ter mais um slide sobre o que fazer em situações de assédio moral e tudo mais, quando ele é vítima, quando ele é testemunha. E quando ele vai concluir o treinamento, olha que legal, ele recebe um certificado de conclusão. E esse certificado de conclusão é muito importante porque a gente já tem a opção de compartilhamento do certificado aqui no LinkedIn, o que a gente sempre incentiva, que facilita muito o engajamento e é benéfico tanto para o colaborador quanto para a empresa. Quer um exemplo? Vamos lá, eu estou com o meu LinkedIn aberto aqui para vocês, tá? Compartilhando o caso de uma colaboradora de um cliente nosso, né? Então tem aqui a colaboradora compartilhando que ela foi capacitada em LGPD pelo nosso cliente, pelo Cerpros, que inclusive, gente, foi o treinamento que o Cerpros inseriu dentro da solução, tá certo? Então isso é legal porque ela está compartilhando com toda a rede de conexões que ela de fato está fazendo treinamentos, que ela está se capacitando, a gente sabe que faz bem para a imagem do colaborador, mas também é benéfico para a imagem da empresa, porque ela está mostrando para todo mundo, dizendo, olha gente, o Cerpros capacita seus colaboradores, tá? É isso que a gente quer que vocês imaginem acontecendo na empresa de vocês. É esse tipo de engajamento que a gente quer, atingindo pelo menos 50 pessoas aqui com o único post, por exemplo. Tá? Então, se eu voltar aqui agora para a solução, vamos fechar o treinamento, tá? E vamos dar uma recapitulada. Tá? Para o seu colaborador, é importante que ele tenha fácil acesso a esse ambiente, seja sem senha, sem precisar lembrar de um outro e-mail, algo do gênero assim, seja por dispositivo mobile, então tudo isso que eu mostrei ele consegue fazer no celular e no tablet também, e ele não precisa procurar nada. Todas as atividades que ele precisa fazer já estão aqui na frente dele. Tá? Então é muito simples da parte do colaborador. Mas e na parte do gerenciamento? Como é que isso funciona? Vamos lá, eu vou sair então, gente, da visão do colaborador e vou entrar na visão da área administrativa. Vamos juntos para cá. Aqui eu estou na minha dashboard de controle. É aqui que eu vou gerenciar todos os treinamentos, todas essas informações. Tá? Então vamos lá. Esse primeiro indicador de percentual de conclusão, ele pode parecer básico. Você tem aqui 12% de percentual de conclusão. Mas lembra que eu mencionei que a sincronização garante que todo mundo vai estar aqui dentro e que todo mundo está sendo atingido pelos treinamentos? Então esse 12% é de fato o seu número real. É o seu número que realmente que você já conseguiu coletar dos seus colaboradores. E você abre esse percentual. Você consegue abrir esse percentual por cada departamento, tá certo? Por cada treinamento também e por cada treinamento dentro de um departamento. Eu consigo fazer filtros em cima disso aqui dentro também, tá? Um outro ponto que eu consigo saber é o seguinte, quantas horas eu já treinei os colaboradores? Né? Quantas horas eu já acumulei de treinamentos aqui dentro? 25 horas ainda consigo saber a distribuição disso em cada treinamento também. Só que esses indicadores aqui, eles são os percentuais. É importante que vocês abram esses percentuais em relatórios nominais aqui dentro também, tá? Para justamente vocês saberem, de fato, quem está fazendo, quem falta fazer, qual departamento está desempenhando bem ou não. Então, para isso, a gente tem os relatórios. Então, por exemplo, se eu quiser saber, naquele treinamento de brinde, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, né, com os vídeos animados, se eu quiser saber, olha, quem fez esses treinamentos aqui, esse treinamento no caso, eu consigo saber todos os usuários, o e-mail dele, a quantidade de tentativas que essa pessoa teve para fazer o treinamento, qual o progresso dela até agora, o percentual de progresso, quando ela iniciou, também consigo saber quando ela concluiu o treinamento, saber o desempenho dela dentro de um conteúdo, para ver se tem aquelas perguntas que estão sendo erradas com mais frequência por parte dos colaboradores. Isso aqui é o relatório por um treinamento. E se eu fosse além? Eu quero saber o relatório de um colaborador em específico, tá? Eu vou pegar o meu colaborador, por exemplo, e saber o meu desempenho. Então, tem aqui, não está muito bom. Eu tenho 5 treinamentos, só concluí um até agora, e estou em 9% de um outro treinamento. Ainda nem abri, nem iniciei os outros aqui dentro. Esse é o relatório do meu colaborador. Mas lembra que eu falei que quando você faz a sincronização, você importa todos os usuários, o departamento que eles fazem parte, os grupos de e-mail e os gerentes a quem eles respondem? Então, essa parte dos gerentes, ela serve justamente aqui dentro também. Por exemplo, se eu quiser pesquisar um relatório por equipes, ou seja, eu pego uma gerente e mostro o mesmo tipo de relatório da equipe dela. Então, eu consigo pegar esse mesmo relatório por equipes, por cada treinamento, por usuário, e também posso, claro, exportar isso para uma planilha aqui do Excel. E olha que interessante, eu consigo marcar a opção de exibir usuários inativos. Como é que funciona esse cenário aqui? Vamos lá. Como a gente sincroniza diariamente, né, com o seu e-mail, isso garante que o seu ambiente vai estar sempre atualizado.
Assim como, se um colaborador for desligado da empresa, ele vai ser inativado automaticamente. Mas com aquele, com aquele alerta ali, eu consigo dizer, olha, para esse relatório eu quero saber todo mundo, inclusive aqueles inativos. Então eu mantenho os dados, eu mantenho, no caso, né, o relatório de conclusão de treinamento, até mesmo dos colaboradores que já foram desligados da empresa. Então, caso eu tivesse, né, um cenário desse aqui, eu conseguiria enxergar da mesma forma, tá certo? Então, deixa eu fechar essa planilha e voltar para cá, né? Eu queria mostrar agora, gente, para vocês, gente, a estrutura interna dos treinamentos, tá? Vamos lá, saindo dos indicadores e focando nos treinamentos, como é que vocês gerenciam, adicionam conteúdos e tudo mais, como é que funciona essa parte interna. Aqui eu tenho todos os treinamentos cadastrados dentro do sistema. E lembra que eu mencionei que cada treinamento vai para um determinado público? É importante que vocês segmentem isso. Isso é muito simples de fazer, da seguinte forma. Vamos supor que esse treinamento de brindes eu queira direcionar para a minha equipe comercial, por exemplo. Então eu venho aqui na audiência, nesses bonequinhos, né? E ao invés de ser para todo mundo, eu quero marcar um grupo. E esse grupo é a minha equipe comercial. Como é que eu marco o comercial? De novo, aquela sincronização já vai ter todos os seus grupos de e-mails cadastrados aqui dentro. Então, você consegue direcionar para aquele grupo comercial que você precisa, né, que eles façam esse treinamento. Então, eu consigo direcionar para essa equipe comercial, ou eu posso fazer diferente também. Eu quero adicionar os meus terceiros, porque é importante que vocês capacitem os seus terceiros também. Aqui dentro, vocês conseguem inserir, dentro da solução, todos os seus terceiros também, e direcionar conteúdos específicos para os seus terceiros, incluí-los nesse público-alvo também, como eu estaria fazendo aqui agora, tá certo? Só que a estrutura do treinamento de brindes, como é que ele funciona? Vamos lá. Vocês lembram daquele exemplo, aquele slidezinho com a regra de brindes? Que era aquele slide que eu falei que não fazia parte do nosso conteúdo, mas era algo que vocês adicionavam? E se vocês quisessem adicionar uma pergunta em cima da sua regra de brindes? Como é que isso funcionaria? Isso é a mesma lógica para vocês inserirem qualquer conteúdo, tá? Seja vídeo, seja slide. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Eu vou adicionar uma nova atividade dentro do treinamento de brindes, tá? É uma atividade de texto? Não. Ela é um conteúdo que vai ser vídeo, que vai ser PowerPoint? Não, isso aqui na verdade é uma pergunta. Então eu vou marcar uma pergunta aqui. Ela é de múltipla escolha, o nome dela vai ser brindes aceitos, tá? E a pergunta é muito simples. Qual o valor dos brindes aceitos na empresa? Tá? E eu defini, olha, a opção A vai ser menos de R$100, a opção B vai ser entre 100 e R$500, e a opção C, bem simples também, acima de R$500. A opção correta vai ser menos de R$100. Quando eu salvo isso aqui dentro, a minha atividade vem para o fim da primeira aula aqui dentro. Então, ela está aqui embaixo, no fim da primeira aula. Só que eu preciso reposicionar essa pergunta logo após aquele slide de brindes, né? Daquele slide da regra de brindes. Então, o que eu faço? Eu apenas arrasto para cá e pronto. Já concluí isso e agora o meu colaborador, quando ele passar naquele slide da regra de brindes, ele já vai, depois disso, responder essa pergunta sobre o valor dos brindes, tá? Então, aqui dentro, gente, essa mesma estrutura que eu mostrei de vocês montando uma atividade, vocês conseguem criar treinamentos do zero. Então, você consegue criar um treinamento, colocar a duração dele, público-alvo, e aí vocês criam aquelas atividades ali, colocando os seus slides, os seus vídeos, que lembrando, vocês não precisam produzir, vocês conseguem trazer conteúdos que já existem para enriquecer a sua estrutura de treinamentos. Só que a gente está falando de engajamento. E um ponto muito importante é, tá bom, como os meus colaboradores são atingidos? Como é que eles são avisados que eles têm que fazer? Porque você falou muito sobre todo mundo tem que ser atingido, ninguém pode ficar de fora. Como é que isso acontece na prática? Vamos lá, a gente trabalha em cima dos alertas. Qual que é o cenário aqui dentro? Sempre que tem um novo treinamento disponível, o seu colaborador vai ser notificado. Onde? Lá no e-mail corporativo. Então, se vocês lançam um novo treinamento ou atualizam o treinamento, todo mundo que faz parte desse público-alvo vai ser notificado lá no e-mail corporativo. Ou até um pouco diferente. Se o novo colaborador é contratado, como eu falei, ele vai ser notificado dizendo, olha, você tem que fazer esses treinamentos aqui, você que é o novo colaborador. Ou até mesmo um colaborador que trocou de departamento e agora precisa fazer um treinamento, ele também vai ser notificado. Então, supondo que eu troquei agora, faço parte da equipe comercial. E lá, aquele treinamento de brindes, eu defini para a equipe comercial. Agora que eu entrei no comercial, eu vou ter que fazer esse treinamento. Então, eu vou ser avisado automaticamente também disso. Esse alerta é muito importante para avisar todo mundo de que eles têm que fazer esse treinamento. Mas beleza, vamos supor aqui, eu sou um novo colaborador, acabei de ser contratado, recebi lá os alertas dizendo, olha, você tem que fazer esses treinamentos aqui. Esqueci, não fiz o treinamento. O que acontece? Eu nunca mais vou ser avisado disso? Não.
a gente define lembretes periódicos também. Tá? Então, vocês conseguem definir, por exemplo, lembretes que podem ser encarados como cobrança, tá, gente? Cobranças, por exemplo, semanais, que enquanto os seus colaboradores tiverem qualquer pendência de treinamento, eles vão estar sempre sendo avisados. Então, se eu tiver 3 treinamentos para fazer, já fiz 2, vou parar de receber lembrete? Não, porque ainda falta 1. Então, enquanto eu não encerrar todos os treinamentos, fazer todos os treinamentos, eu vou estar sempre recebendo esses lembretes. E é muito importante dar a visibilidade para as gerências também, para que eles façam o controle das suas equipes. Assim como a gente já tem uma série de indicadores e relatórios que já dão essa visibilidade, a gente tem um outro alerta automático. Então, para cada gerente, você consegue definir lembretes, né? E vão ser resumos enviados para esse gerente. Então, por exemplo, se eu marco mensal aqui, eu estou dizendo que todo mês, cada gerente vai receber resumos das suas equipes, para que, obviamente, ele consiga saber o desempenho de cada colaborador, de cada time ali dentro também. Então, para a gente encerrar, deixa eu só recapitular uma coisa. Quando a gente fala de engajamento, primeiro, é muito importante que o seu colaborador tenha um fácil acesso ao ambiente. Com isso, a gente garante o login integrado, ele loga com o e-mail corporativo, ele loga através de celular e de smartphone. É importante que ninguém fique de fora, que o ambiente esteja sempre atualizado. Então, para isso, a gente tem a sincronização com o e-mail corporativo, atuando diariamente para estar sempre com o ambiente atualizado para vocês. Outro ponto, é importante que o conteúdo seja dinâmico. A gente não quer um conteúdo maçante para o seu colaborador, a gente quer engajar o seu colaborador, facilitar o acesso dele, facilitar a linguagem e o aprendizado dele. Então, para isso, a gente tem um cardápio de treinamentos prontos, já 100% animação, com locução profissional, e a gente ainda tem a possibilidade de vocês inserirem os seus próprios conteúdos aqui dentro, com vídeos, slides, perguntas, para que vocês diversifiquem a quantidade, né, de conteúdos que o seu colaborador vai ter que interagir. Para, de novo, não ficar um conteúdo maçante. E, claro, com tudo isso, com esses alertas que eu acabei de mencionar para vocês garantem que eles vão estar sempre sendo avisados, alertados disso, e com isso, os seus indicadores vão estar corretos, e isso traz um valor muito grande para vocês. Essa seria a dinâmica de como vocês conseguiriam, de fato, engajar os colaboradores na prática, como os nossos clientes já fazem, certo? Eu acho que é isso. Como é que eu poderia, por exemplo, determinar, porque você tem as perguntas, né? Mas como eu posso determinar que ele tem que acertar 5 perguntas, 8 perguntas? Como é que eu posso estabelecer um mínimo para que efetivamente para que você mostre a eficácia do treinamento, né? De fato, entender se o colaborador está entendendo o conteúdo. Isso é muito importante. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos supor que para aquele treinamento de brindes, eu queira, na verdade, que o meu colaborador acerte pelo menos 80% das perguntas. Tá? Para ele ganhar um certificado, para ele concluir o treinamento de fato, ele precisa acertar 80%. Então, o que eu faço? Muito simples, defino o aproveitamento aqui do colaborador para 80%, e com isso, pronto, já alterei a nota. Então, aqueles colaboradores que não atingirem esse aproveitamento vão fazer o treinamento novamente, porque eles ainda não absorveram o que vocês desejam que eles absorvam, e aqueles que já concluíram recebem o certificado. Então, com isso, você garante que você está medindo, de fato, o nível de aprendizado dos seus colaboradores nesses temas. Legal. Deixa eu pegar umas perguntas aqui. A Karen gentilmente corrigiu uma gafe aqui, que eu cometi, que o Marcelo Zeppelin, claro, que é diretor de compliance da Petrobras, desculpa, gente. O Bruno aqui, o Breno, perguntou o seguinte, se a gente integra com a suíte Zorro. Não, Breno, a gente integra com Office 365, perfeito, e Google G Suite. Infelizmente, você está dentro dos 1% do mercado, e a gente cobre hoje Google G Suite e Office 365 hoje ocupam somados 99% do mercado. Deixa eu ver aqui o que tem mais de pergunta. Treinamentos baseados nas diretivas da ONU. Né? A ONU tem uma série de treinamentos na internet, a gente traduziu aquilo um pouco para um formato de storytelling e um formato que você consegue inferir sobre o conteúdo. Então, isso a gente trouxe para dentro da ferramenta. Deixa eu ver aqui se tem alguém que tem mais alguma pergunta. Estou vendo um pessoal digitando algumas perguntas aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Bem, vamos lá. É possível integrar com a base de não conformidade e ações recomendadas? Sim. A gente tem uma API
perfeito, que você consegue, se você conseguir, Caio, entrar na tela, claro. A gente tem uma tela que você produz uma API e você consome qualquer informação do Click Compliance. Então, você pode, por exemplo, chamar uma API e dizer, vem cá, tal colaborador, qual foi o desempenho dele, perfeito? Não consigo baixar o template de treinamento que veio por e-mail. Perfeito, Breno, manda um e-mail aqui para a gente, responde esse e-mail aí desse template que você não conseguiu e a gente vai tentar te ajudar, pode ficar tranquilo. Tem mais gente digitando. Nessa tela que o Caio está, você consegue criar uma API. Então, por exemplo, você pode criar uma API para um SAP, sei lá, né, para um outro sistema. Então, você cria uma API, ele cria uma chave, e depois, com essa chave, você consegue, por programação, né, a gente está falando de acesso à API, acessar as informações do Click Compliance. Então, a Amanda aqui já deu a resposta para o Breno aqui. Obrigado, Amanda. Alguma coisa aí do browser que ela conseguiu através de uma janela anônima. Obrigado, Amanda, pela ajuda. Gente, o objetivo aqui é a gente ser rápido, não ser muito extenso, né? Eu acho que se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, a gente vai ter o maior prazer de fazer uma demonstração específica para vocês, né, Caio? Isso, inclusive, eu vou jogar até aqui na tela para vocês, gente. De novo, quem tiver em tela cheia, se puder sair para ver o pop-up, que clicando ali você já consegue agendar essa conversa com a gente. Tá? Eu provavelmente vou atender vocês, a gente imagina cenários, pensa o caso de vocês, faz uma demonstração bem customizada. A gente sempre faz algo bem direcionado para a sua realidade, entendendo o seu cenário, porque, como o Marcelo trouxe, a solução se adapta à sua realidade. Você faz a composição modular que mais se adequa à sua estratégia. Então, vai ser um prazer ajudar vocês. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Não deixem de se inscrever no Compliance Talks do mês que vem, que vai ser um Compliance Talks, de novo, muito especial, com bastante gente expoente do nosso mercado de compliance. Vai ser um bate-papo muito legal e bastante proveitoso. Muito obrigado, boa noite para vocês e um grande abraço, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.